Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para o estudo do livro de Gênesis. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Gênesis, o livro dos princípios, né? Como eu sempre digo aqui, é um livro básico, é um livro, na verdade é um livro fundamental. Para nós entendermos toda a palavra de Deus, toda a Escritura Sagrada, nós precisamos ter um entendimento correto do que acontece aqui no livro de Gênesis e o que vai acontecer também nos outros livros, como no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então é importantíssimo, né? Toda a escritura é importante, mas é a base de tudo, é o método, é o método. Você tem que ler isso aqui primeiro para depois entender o que vem depois. Você pode começar a sua leitura da palavra de Deus de onde você quiser. Você pode começar a ler o Gênesis, pode começar a ler o livro de Apocalipse, mas para entender esses livros você tem que ler o Gênesis. Não tem escapatória, não tem para onde correr, não tem como fugir, tá certo? Se você não lê o Gênesis, o único jeito de você entender é se você ler um livro de um escritor que leu o Gênesis e que explicou aquela passagem ali do Novo Testamento, outro livro do Novo Testamento, para você poder entender. Vai ser assim um conhecimento indireto, né? A fonte indireta, você não foi direto à fonte. Mas eu aconselho você a você mesmo estudar o livro de Gênesis. Então a gente está estudando aqui esse trimestre o livro. Aproveite e comece a leitura já do livro, né? Leia o livro mesmo, leia o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hoje nós vamos falar muito, o texto vai estar centrado no capítulo 3. A gente, no primeiro vídeo, nós falamos sobre o capítulo 1 e 2, que trata da criação, né? Como Deus criou o homem e a mulher, como Deus criou o planeta, como ele deu forma ao planeta, o propósito de Deus ao criar o homem. E hoje nós vamos falar sobre o quadro trágico que vem, né? A gente tem esse quadro belíssimo nos dois primeiros capítulos, Deus apresentando assim toda a obra da sua mão, toda a perfeição. Ele viu que tudo que ele fez era bom. O homem foi feito à sua imagem e semelhança, ou seja, havia sincronia perfeita entre Deus e o homem, alinhamento. O homem estava perfeitamente afinado com Deus, né? Havia um relacionamento ali direto entre Deus e o homem. Né? Havia uma harmonia perfeita ali com o homem também, o homem e sua esposa, o homem e a natureza. Tudo era perfeito, tudo era bom. Né? Deus viu que tudo era bom e tudo era bom mesmo. Ao final do trabalho, Deus também descansa, né? Deus também estabelece ali as primeiras coisas que vão acompanhar o homem durante toda a sua vida. Deus ele estabelece o casamento, o verdadeiro casamento. Deus estabelece o dia de repouso, ali o sétimo dia, descanso. Deus estabelece ali também a forma como o homem deveria se alimentar. Né? O homem comeria dos frutos das árvores, ou seja, o homem, quando sai das mãos do Criador, o homem e a mulher, eles são vegetarianos. Não só o homem e a mulher, todos os seres. Não há derramamento de sangue, não há morte no Éden. Então, um animal não come o outro, e nem o homem come os animais. Tanto os homens como os animais comem daquilo que a natureza dá, né? Os frutos da terra. Então, a perfeição e a harmonia em tudo. Infelizmente, essa perfeição e harmonia foi quebrada. Nós vamos estudar sobre isso hoje, que o tema do nosso vídeo de hoje é a queda. O verso aqui para a gente iniciar o nosso estudo de hoje é o texto que se encontra lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a gente vai entender esse texto logo, logo, né? Não, a gente vai comentar o texto agora. Nós vamos ao primeiro tópico, esse é o texto base, né? Para a gente poder entender todas as questões que vão surgir agora, a partir de agora. Mas nós vamos tratar os tópicos aqui. O primeiro tópico da lição é a serpente. Então nós vamos falar agora sobre a serpente. Quem é esse personagem que aparece na história? Né? Quem é esse ser que surge trazendo esse caos, essa desordem toda no plano original de Deus? A serpente, ela surge aqui no texto como alguém que já era conhecida pelo leitor. Ela é apresentada dessa forma. Então, quando o leitor de Gênesis, o leitor original aqui, né, quando o livro saiu da mão de Moisés e chegou na mão ali do povo hebreu, que estava ali aos pés do Monte Sinai, estava ali se preparando ali para fazer toda aquela jornada no deserto até chegar em Canaã. Quando o livro sai da mão de Moisés e o povo lê, né, a leitura é feita para o povo lê, a gente não sabe se foram feitas cópias, né, porque era difícil fazer cópia naquela época, de repente
haviam cópias para os líderes, e os líderes, como pastores das suas tendas, ali da sua família, né? Eram como se fossem sacerdotes familiares, né? Sacerdotes da família. Eles liam o texto, né? Porque um dos mandamentos justamente é esse. Um dos mandamentos que é dado ali no livro de Deuteronômio é que o pai se sente com o filho e explique toda a escritura, de dia e de noite, ali à porta da sua casa. Então, os pais tinham essa missão, e tem até hoje. Se eles tinham essa missão, é porque eles tinham entendimento e o conhecimento. O conhecimento chegou a ele de alguma forma. Alguém instruiu, eles também tinham ali acesso ao texto. Então, o que interessa aqui é o seguinte: quando o povo hebreu lia o texto, fala assim, e surge o personagem da serpente, eles já sabem o que quer dizer aquilo. Eles já sabem o que quer dizer. Porque já estava ali inserido na cultura judaica, na tradição judaica, a ideia desse enganador, desse tentador. Então, eles sabem que, na verdade, o animal ali, embora fosse um animal real, um animal criado por Deus, um animal que fazia parte dos animais que estavam ali no Éden, que estavam ali no jardim do Éden, não era simplesmente o animal sozinho ali naquela cena. O animal ele foi usado por alguém. O animal ele foi controlado por uma outra criatura, um outro ser. O texto ele não apresenta isso a princípio, mas a gente vai descobrindo isso no decorrer do estudo da palavra de Deus. Né? A figura do tentador, do inimigo de Deus, ela vai se desenvolvendo à medida que o texto bíblico ele vai crescendo, vai sendo feito, novos livros vão sendo reunidos ali ao cânon bíblico. E a gente chega lá em Apocalipse, e Apocalipse vai declarar o seguinte, que Satanás, ele é a antiga serpente. A antiga serpente, ele é o dragão, a antiga serpente. A serpente que enganou Adão e Eva. Né? Primeiro enganou, na verdade enganou Eva, e Eva que deu o fruto. Né? Adão não foi enganado diretamente pela serpente, mas o propósito do tentador era fazer com que os dois caíssem, tanto Adão quanto Eva. Interessante que a palavra serpente aqui no livro de Gênesis, né, a palavra hebraica para serpente é nahas. E a palavra nahas, da palavra nahas deriva uma outra palavra, que é a palavra nerosete. A palavra nerosete é a palavra para bronze. Interessante que ali mais para frente, no livro de Números, Deus, depois, no momento de rebelião do povo, Deus vai ordenar que Moisés faça uma serpente de bronze. E todos aqueles que olhem para a serpente vivam. Né? Então, a serpente ali, o Nahas, é Nahas Nerosete, ou seja, é uma serpente de bronze. Então, as duas palavras ali se encontram. E isso tem um significado aqui no livro de Gênesis. A serpente ela não era um animal qualquer, ela tinha como um certo brilho, assim como o bronze brilha, o bronze ele é reluzente, além do seu valor, né? Ele é reluzente. A serpente também tinha algo de reluzente. Então, na tradição judaica, embora o texto bíblico aqui de Gênesis ele não declare isso, mas na tradição judaica se entendia que a serpente ela era reluzente e que ela não era só isso, ela voava também, ela tinha asas, ela conseguia se locomover, ela andava, então ela tinha pernas, né, como se fossem os lagartos de hoje, mas com asas. Então era um animal belíssimo. Não, Satanás ele não escolheu qualquer animal do Éden para enganar Eva. Ele foi no animal que causaria maior impacto na mulher. E esse animal é usado, ele acaba conversando com a mulher, e essa conversa nós vamos tratar agora nesse próximo tópico, que é o tópico que fala sobre o fruto proibido. Então a mulher ali, ela passeando pelo jardim, ela encontra a árvore, né? Ela se depara com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore essa que Deus já havia dito que eles não deveriam comer, não pertencia a eles. Né? Eles tinham tudo no Éden, tinham tudo, todas as coisas. Imagine, a gente tem uma variedade enorme de frutas hoje para comer, né? Num país tropical como o nosso, como o Brasil, nós temos tantas frutas, tantos vegetais, e no Éden certamente eles tinham muito mais, né? Certamente frutos que existiam no Éden talvez não existam mais hoje, tenham se extinguido, tenham se tornado extintos. E Adão e Eva tinham tudo isso. Mas Deus falou assim, olha, agora essa árvore aqui não, essa árvore você não pode tocar, ela é minha, você não pode tocar, porque no dia que você comer do fruto dessa árvore, vocês morrerão. Vocês morrerão. Ou seja, ele já entendiam que tudo aquilo que Deus tinha dado para eles ia deixar de existir. A morte ia ser o fim de tudo aquilo ali.
Se eles morressem, eles não iam poder mais usufruir. E se eles não estivessem ali, também aquilo ali sucumbia, porque eles eram os guardiões de tudo aquilo. Eles guardavam os animais, eles guardavam a natureza, tinham que cuidar do jardim. Como é que ficaria o jardim sem o casal? Não é mesmo? Então eles tinham esse entendimento de que seria o fim de tudo. Quando Eva se aproxima da serpente, a serpente mente para ela. A serpente começa um argumento utilizando as próprias palavras de Deus. Né? Ele fala assim, olha, Deus, foi isso que Deus disse? Deus falou assim? Aí Eva, mas ele torce aquilo que Deus disse, ele não repete exatamente o que Deus disse. Aí Eva fala, não, ele falou que pode comer de tudo, mas não pode comer dessa árvore aqui. Aí, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Aí ele fala assim, é certo que não morrereis, vocês não vão morrer. A grande primeira mentira, a mentira de que o homem seria imortal. Não, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês não morrem. Não há morte, nesse negócio de morte não existe. O Criador enganou vocês. O Criador enganou vocês. Se vocês comerem do fruto, vocês vão entender tudo, vocês vão ser como ele. Isso despertou um desejo em Eva, que o pecado ele vai surgindo por etapas ali, né? Ela nem comeu do fruto, ela já estava caminhando no caminho da perdição, porque até ali não havia ganância, não havia cobiça, mas agora surgiu uma cobiça. Eva cobiçou uma posição que não lhe era devida. Quando a serpente disse que eles seriam como o Criador, era uma mentira tremenda, porque eles já eram como o Criador. Eles saíram das mãos de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Não tinha mais para onde ir. Então não há mais o que receber a partir daqui. Eles poderiam se desenvolver o máximo que pudessem, mas eles jamais seriam iguais em essência ao Criador, de forma alguma. Satanás então coloca isso na mente delas e Eva vai e pega do fruto e come. Depois ela leva para o marido e o marido come. E aí pronto, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez, foi, de certa forma, por água abaixo. E isso nos leva ao terceiro tópico, que diz, escondendo-se de Deus. Quando Deus criou o homem, ele revestiu o homem e a mulher, né, o primeiro casal, de glória. Né, de glória. Nós entendemos isso lendo, né, quando a gente faz uma junção de textos aqui na Escritura. A gente não vai ler o texto aqui agora, mas depois vocês podem ver aí, procurem Salmos 8, verso 5, e casem ele com Salmos 104, 1 e 2. Então você vai entender que o homem, né, que foi feito assim um pouco menor que os anjos, eles eram semelhantes a Deus, né? E Deus, quando se faz a descrição ali de Deus ali no Salmo, vem falando assim que ele é revestido de luz. Essa mesma luz que reveste os seres celestiais, por exemplo, os anjos, ela também reveste o primeiro casal. O primeiro casal, eles estavam nus, eles não tinham esse tipo de vestimenta que nós temos, essa vestimenta artificial aqui. Eles tinham uma vestimenta natural de glória. Então eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Havia pureza no coração deles, havia inocência. A palavra que é usada ali no hebraico para nu, para nudez ali, ela traz esse sentido de inocência, de simplicidade, né, do primeiro casal. Só que aí, quando eles comem do fruto, essa glória desaparece. Desaparece totalmente. E aí eles percebem que estão nus. E é então que Deus, na virada do dia, aparece procurando por Adão e por Eva e pergunta para Adão, Adão, o que aconteceu? Onde você está? Aí Adão explica que ele descobriu, né, ele viu que estava nu, fugiu, se escondeu, envergonhado. E aí Deus fala para ele assim, mas como você descobriu que estava nu? Você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? Deus, quando pergunta isso, não é porque ele não soubesse o que tinha acontecido. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia que eles tinham comido já. Deus viu o ato. Deus viu a coisa acontecer. Deus sabia quem era o enganador. Deus sabia como eles foram enganados. E Deus sabia agora qual o destino deles. Mas o Criador, ele quer permanecer junto, né? Quando o homem peca, ele se desliga de Deus. Veja que ele agora foge. Né? A harmonia que havia entre o homem e Deus não existe mais, ele foge. Mas Deus, ele vem atrás. É Deus quem procura. Veja, no plano da redenção, no plano da salvação, é Deus quem procura o homem. O homem ele não tem mérito para apresentar, o homem não tem condições de se salvar, o homem ele não tem para onde correr, ele não tem o que oferecer, não tem o que fazer. Tanto é que na narrativa é dito que Adão e Eva, quando descobrem que estão nus,
eles cobrem o corpo com folhas de figueira, né? Eles se cobrem, ou seja, eles fazem uma roupa artificial para cobrir a nudez, mas essa roupa ela não é aceita por Deus. A gente vai ver depois que Deus ele dá um jeito de resolver essa questão da roupa aí. Deus não aceita essa roupa. Para Deus continuam nus, continuam despidos. Então Deus agora ele vai em busca do casal. Começa o resgate. Vamos agora ao quarto tópico que diz o destino da serpente. Então agora surge agora aqui no capítulo, nesse capítulo aqui, uma cena de juízo. Né? A gente pensa que não, mas isso é uma cena de juízo. Quando o Criador vem e começa a questionar, começa a averiguar ali com Adão e com Eva o que aconteceu, é uma investigação. Né? Nós chamamos isso, na teologia adventista, de juízo investigativo. É o juízo investigativo. Deus começa a investigar o que aconteceu. Como eu já disse, ele sabe tudo, ele viu tudo. Mas o juízo, né, para que fique patente para o próprio homem, para o universo, o que aconteceu, é necessário que Deus haja assim. Né? Há testemunhas. Né? A gente sabe que ali no Éden só estava Adão e Eva, os animais e a serpente, né? O mal estava ali presente, mas o universo todo agora fitava ali os eventos que aconteciam ali no jardim. Anjos estavam ali contemplando tudo. Então Deus ele tinha que dar, né, ele tinha que apresentar o verdadeiro caráter, a partir dali, de tudo aquilo, né, de como tudo aquilo se configuraria. E aí as coisas começam a aparecer, né, começam a aparecer. Quando Deus conversa com Adão, aí Adão, né, veja que tudo era harmonioso antes, tudo, havia harmonia entre Deus, o homem, a natureza e com sua esposa, com a esposa. Quando Deus conversa com Adão, Adão fala assim: olha, não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz nada. Quem fez foi a minha esposa. A esposa que tu me deste. Ó, foi a esposa que você me deu que fez isso. Então, o que Adão estava fazendo? Olha que Adão estava se eximindo da culpa e estava colocando a culpa na esposa e colocando a culpa em Deus. Ou seja, Deus era o culpado, porque se Deus não tivesse dado Eva, não teria acontecido nada disso. E aí, quando Deus fala com Eva, aí ela fala assim: olha, mas não fui eu também, foi a serpente, eu fui enganada. A serpente me enganou e eu comi. E aí também existe aqui nessa fala uma indicação, uma indireta, porque Deus é o criador da serpente. Olha, se essa serpente não tivesse aqui, eu não teria caído também. Então a culpa também não é minha, a culpa é da serpente. A serpente não tem a quem culpar, né? A serpente não tem a quem culpar. E aí começa a sentença, foi feita a investigação, né? Foi feita toda a acariação ali no local, e agora Deus começa a pronunciar as sentenças. Então ele fala para a serpente, né? Ele agora aplica o destino à serpente. A serpente aqui, o animal, ele foi usado, é lógico, foi usado pelo inimigo, poderoso, né? Utilizou da serpente, mas para que fique patente, né? Para que a humanidade possa entender o significado de tudo isso e o que está e de tudo aquilo que está por trás da serpente, que é o inimigo, né? O tentador, ou seja, o anjo mau que foi expulso do céu. Deus ele dá uma sentença para a serpente. Ele fala que a serpente agora vai rastejar e ela vai comer do pó da terra. Guardem essa questão de pó da terra. Vejam que o homem ele veio da terra. Ele veio da terra. Logo, logo a gente vai descobrir que ele vai voltar para a terra. Vai voltar para o pó. E a serpente come o pó. A serpente come o pó da terra. O pó da terra, que ao mesmo tempo, no início, lá nos primeiros capítulos, foi um motivo para a vida, para o surgimento da vida. Ou seja, da terra Deus fez surgir os vegetais, da terra surgiram os animais, e o próprio homem foi criado ali. Deus moldou o barro e criou o homem. Ou seja, o homem foi criado do próprio pó da terra. Então, enquanto que a terra estava ali relacionada com criação, com vida, agora a terra ela está relacionada com morte, com destruição. A serpente come do pó. O governo da serpente, o reinado da serpente, ou seja, do tentador, veja que há um castigo real para a serpente, o animal, mas ele, na verdade, ele é como se fosse uma simbologia para aquilo que acontece com o próprio enganador, com o inimigo. Satanás agora ele ganha um reino mesmo. O reino dele é um reinado de pó. Ele come pó. Ele vive do pó. Ou seja, em que sentido? Ele vive da morte. Ele vive da destruição. O governo dele aqui na Terra agora, o governo que ele usurpou, tirou das mãos do primeiro casal,
é um governo de morte e de destruição, não é um governo de vida. Então, esse é o destino da serpente. Ela foi tirado certos privilégios dela, ou seja, ela está presa agora aqui a esse planeta, a essa terra, e ela fica governando aqui, ela vai governar aqui no lugar de nossos primeiros pais. A princípio parece até que é uma coisa boa, né? Vai ficar governando. Mas a gente vai ver agora, a gente vai entender o texto lá inicial. Vamos ao próximo tópico, o tópico que fala sobre o destino humano. Agora vem o destino do homem. O homem, ele foi colocado no Éden para lavrar a terra. O trabalho dele era cuidar da terra. Então o castigo agora dele também tem a ver com a terra. Ele lavra a terra, mas com dificuldade. Vai ser com suor, vai ser com trabalho. Haverão dificuldades que a gente descobre até hoje. Até hoje nós sabemos que o trabalho, embora seja algo útil e necessário para a nossa vida, ele também é desgastante, ele é estressante, ele rouba nossas energias, nossas forças, rouba tempo, né? Às vezes rouba o prazer, porque muitas vezes nós fazemos o trabalho sem prazer. Isso é ruim. Mas é necessário que o homem trabalhe, porque o trabalho vai desenvolver suas faculdades, suas competências, vai desenvolver o seu caráter. Ele é útil, ele tem a mesma utilidade que havia no Éden, só que agora tudo seria mais difícil. E a mulher agora também que foi colocada no mundo com o propósito de gerar vida, de encher a terra, ela vai continuar cumprindo esse propósito. Veja que os propósitos de Deus, eles não mudam, eles continuam. O homem tinha que lavrar a terra, vai continuar lavrando a terra. A mulher tinha que encher a terra, ela vai continuar a encher a terra. Mas vai ser ruim para o homem e vai ser ruim para a mulher esse tipo de trabalho. O trabalho vai trazer um certo desconforto. Então vai ser com dores de parto que a mulher vai dar à luz. Não vai ser uma coisa assim, não vai ser uma coisa mais tão prazerosa, né? Há um prazer quando a mulher vê o bebê, quando ela pega no colo a criancinha, né? Um amor que já vem sendo nutrido ali durante todo o período da gestação. Isso tudo faz ela suportar essa dor toda, né? O amor faz ela suportar a dor, mas isso não nega o fato que a dor existe, que a coisa é difícil, né? E hoje, à medida que o tempo passou, às vezes isso é motivo até de morte, né? Nós temos, por exemplo, na Bíblia, a esposa de Jacó, a esposa que ele amava, ela teve complicações no parto e ela morreu quando nasceu Benjamim. Então, Benjamim nasceu, né, foi um parto muito difícil e isso trouxe morte para a mulher que Jacó mais amava. Então, a gente vê que a coisa agora não é mais perfeita, não há mais aquela simplicidade e harmonia que havia no Éden. O homem agora, o fruto que ele vai tirar da terra, que vem do solo, é penoso, mas não só isso, o homem vai tornar ao solo, ele vai voltar para o pó. É o reinado do inimigo, né? O inimigo reina no pó, porque todos os seres desse planeta agora são destinados a voltarem para o pó. Deus ele não criou o homem para a morte, mas infelizmente agora, por conta do pecado, transgressão, por não poderem mais comer do fruto da vida lá no jardim, eles não podem mais, porque eles foram expulsos do jardim. Depois disso, eles são expulsos, eles não podem comer mais. Então, por conta disso, agora eles não vivem para sempre. Né? Os primeiros seres que saíram, né? O Adão e Eva, quando saiu do jardim, eles saíram ainda com muito vigor, viveram muito tempo. Adão viveu quase 1000 anos. Mas conforme o tempo foi passando, isso foi diminuindo e diminuindo. Hoje nós vivemos aí, no máximo, né, aqueles que alcançam grandes idades, aí, 120 anos. Não sei se tem alguém que passou disso aí recentemente, mas a gente vive isso aí. Geralmente é até os 70, 80. Houve momentos na história da humanidade onde vivia no máximo até 30 anos. Uma coisa terrível. Então, o governo da Terra aqui, a realidade da Terra é a realidade de morte. Todos têm que passar por esse momento terrível. Mas Deus, ele não vai deixar tudo assim. E aí agora vem a grande promessa, a promessa que foi descrita lá no verso que nós lemos, nós vamos ler de novo. O texto fala assim: e porém inimizade entre ti, né, a serpente, e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, tanto a mulher quanto a serpente teriam sementes aqui na terra. Então aqui a gente já tem prefigurado aqui dois grupos de pessoas que militariam, né, que contenderiam aqui no mundo. Os descendentes da mulher, ou seja, a geradora de vida, aquela que estaria ainda em harmonia com o pai, e
os descendentes da serpente, a serpente que come o pó, que governa no mal, na morte, na destruição. Nós temos o bem e o mal lutando aqui. Então, há um povo que Deus vai guiar nesse mundo para trazer luz e paz para a humanidade, mas há aqueles que vão seguir a serpente fazendo o contrário. Então, haverá um conflito, que a partir desse momento, um grande conflito. Mas esse grande conflito, ele termina quando surgir o descendente da mulher, a semente da mulher. Quando essa semente surgir, ela vai pisar na cabeça da serpente, vai ferir a cabeça da serpente, vai destruir a serpente. A serpente vai morder o calcanhar dessa semente, mas essa mordida, embora fatal, não vai lhe trazer a derrota, não vai derrotar a semente da mulher. A semente da mulher vai pisar na cabeça da serpente, a serpente será destruída. E quem é a semente da mulher? A promessa aqui é de que da mulher viria o Salvador da terra. E o Salvador da terra, ele acabaria com as obras da serpente, o governo da serpente. Lembre-se que a serpente, ela governa a morte. E a semente da mulher traria a vida eterna, a vida e abundância. É por isso que nós encontramos tantas passagens no Novo Testamento falando dessa característica de Jesus. Jesus é aquele que traz vida, né? Lá o João, no capítulo 10, verso 10, ele fala assim que Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Já o inimigo, ele reina na morte. O governo do inimigo é o inferno, né? Então muita gente às vezes lê a palavra inferno ali, acha que é inferno, um lugar de tormento, onde está todo mundo sendo queimado, o inimigo está lá furando todo mundo com garfo, né, com aqueles chifres e tudo mais. Mas não quer dizer nada disso. A palavra inferno ali, uma tradução, no hebraico nós temos a palavra Seol, né, e nós temos a palavra Hades no Novo Testamento, e tanto uma como a outra significam sepultura. Né? Nós podemos traduzir por morte. Então o governo do inimigo é o governo da morte, enquanto que o governo de Deus, o governo de Jesus Cristo é o governo da vida, é o reino da vida. E é esse reino que ele veio estabelecer. Então, ao estabelecer o reino de Deus na terra, Deus está restaurando tudo. Deus está fazendo com que tudo volte ao que era no início, no Éden. É por isso que lá no livro de Apocalipse, nós vamos ler o seguinte a respeito da nova terra. Apocalipse 21:4 diz: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então toda essa realidade de pecado vai deixar de existir quando Jesus estabelecer finalmente o seu reino de vida e de paz. Que Deus abençoe você, continue firme aí no estudo do livro de Gênesis e até o próximo vídeo. Tchau.